Vamos sendo pais dos nossos filhos e pais duas vezes dos nossos netos. Porque a gente, enquanto vê os filhos criarem os netos, a gente está sempre junto, sempre dando aquela opinião: você podia fazer isso, mãe, o que eu faço? Você acha que devo fazer isso ou aquilo? A gente está sempre junto. Então realmente a gente é grande pai e grande mãe. E eu acho lindo isso. Uma outra coisa que eu queria falar, principalmente com as avós, é que se você pegar um livro de história infantil, você vai ver a vovozinha de coquinho, óculos na ponta do nariz, sentada naquela cadeirinha fazendo crochê, fazendo tricô, não é isso? Gente, eles têm que parar com essa coisa ridícula. Já passou da hora de tirar aquela vovozinha toda assim e botar nós. Não, nós estamos toda bonita aqui, trabalhando, fazendo tanta coisa, e aquela vovozinha lá. Aquela vovozinha já passou. Porque, gente, não é brincadeira, não. Na Segunda Guerra Mundial, que começou em 1939, 1940, a idade média das pessoas era 44 anos. Sempre a mulher vive um pouquinho mais. A mulher hoje vive 78 em média, os homens 74. Sabe por quê? As mulheres se cuidam mais. Não estou falando que é por causa de escolha, não. Eu estou falando que pelo fato de engravidar, pelo fato de ter filhos, as mulheres sempre se cuidam mais. Para levar um homem no médico, vocês sabem a dificuldade que é. E a gente é obrigado aí, então talvez por isso. E eu penso que a gente também tem uma vida mais em casa, sei lá, a gente se arrisca menos. Então a mulher sempre viveu mais. Mas lá nesse período da Segunda Guerra, as pessoas vivem em torno de 44 anos. E olha bem como que nós evoluímos. E hoje uma mulher de 60 anos, 65 anos, é normal estar trabalhando, fazendo um tanto de coisas. Então, claro que isso aí é graças à ciência, graças à evolução. Nós aprendemos um monte de coisa que a gente não sabia. Mas nós temos que mudar essa imagem da vovozinha lá sentadinha fazendo crochê, porque nós estamos noutra. Uma outra coisa que eu gostaria de falar é o seguinte, que nessa idade a gente começa a perceber que o nosso caminho está acabando. A gente olha para frente, não tem muito caminho, aí você olha para trás, vê o neto, pronto, aí alegria total. Por quê? Você está perdendo o tempo de vida, mas tem gente nova chegando. Então é por isso que eu acho que eles comovem tanto a gente. É por isso que eles deixam a gente nesse estado de euforia, de amor, que nada na vida tem. Então essa relação com os netos, ela é muito especial. E não é na minha opinião não, viu gente? Eu estou falando, mas não é a minha opinião que eu estou falando. Existem já várias universidades fazendo pesquisas sobre isso. Exatamente por quê? Porque existe um conflito de ideias. Os avós estragam os netos, não estragam os netos. Então vamos pesquisar. E a universidade é um lugar onde as pesquisas são feitas com ciência. Existem, por exemplo, X pessoas que eles vão entrevistar. Depois eles vão fazer a tabulação, eles vão pegar quem respondeu sim, quem respondeu não, quem respondeu mais ou menos. E essa análise científica, ela sempre é levada muito a sério, porque as pessoas que fazem, elas são sérias. Então lá na universidade, na maior universidade dos Estados Unidos, que é a Universidade Harvard, lá, gente, tem os maiores cientistas do mundo. As maiores cabeças pensantes estão lá. E eles resolveram fazer uma pesquisa em 2 etapas. Eles pesquisaram X pessoas e depois eles voltaram 25 anos depois. Nessa primeira pesquisa, eles entrevistaram 1.000 pessoas, 1.000 crianças de 5 a 10 anos. E aí eles tiveram as respostas que eles perguntaram. 25 anos depois, eles saíram procurando essas mesmas pessoas para ver a realidade delas. Dessas 1.000 crianças pesquisadas, muitas conviviam com avós e muitas não conviviam. Na segunda etapa, eles resolveram fazer o seguinte:
eles separaram as que conviviam com os avós daquelas que não conviviam. E chegaram a algumas conclusões que eu acho muito fascinante. Eles concluíram que a maioria das crianças que haviam convivido com os avós se saíram bem na escola e eram pessoas ajustadas na vida. Ao passo que daquelas que não conviveram com os avós, muitas tinham envolvimento com drogas e problemas com a polícia. E aí eles foram concluir o quê? Que os avós, eles passam ideias maravilhosas de educação, de respeito, de responsabilidade. Então a postura do avó, na hora que ele está convivendo com o neto, ele passa essa mensagem para o neto, sobre responsabilidade, sobre respeito. Então isso que ele aprende com o avô, ele vai levar para a escola e vai levar para a vida. Então esta universidade concluiu isto, que aqueles que conviveram com os avós se saíram melhor na vida. Então não sou eu falando não, né, gente? É a universidade, com todo respeito do mundo inteiro. Aí, uma universidade de Pernambuco também fez uma pesquisa, mas só que ela pesquisou os jovens que estavam lá na universidade. Eles conversaram com 100 jovens a respeito de avós. E o resultado também é muito interessante. 60 dos 100 jovens, aí foi dada uma lista de coisas que eles sentem em relação aos avós. 68% falaram que os avós significam respeito. 72% que significam afeto e carinho. 72% sabedoria e experiência. 74% disseram que conversam com os avós. 70% disseram que ouvem suas histórias. 66% visitam os avós. 40% disseram que telefonam e 34% dão presentes. Aí eu vi esse 34% e pensei, eles ainda não estão dando presente porque a maioria não trabalha. A maioria só estuda, então quer dizer, não tem dinheiro para dar para o avô. Agora eu penso, os avós, eu penso que se fosse uma pergunta de mais idade, tempos depois, essa resposta ia modificar. Mas eu acho lindo, eles falam que o avô é sabedoria, carinho, respeito, experiência. Então olha bem, às vezes a gente nem está querendo ensinar, mas é só da vivência, só de conversar, só do modo como a gente se relaciona com eles, a gente vai passando os conceitos de coisa boa. Gente, é muito importante isso, não é para nossa alegria não, é para a vida deles. Olha que coisa fantástica. Mas aí tem uma outra pesquisa ainda, que ela foi feita na universidade lá na Alemanha. Aí mudou um pouquinho, porque eles conversaram com os avós. Eles conversaram com 500 avós que ajudam a tomar conta de neto. Porque a gente sabe que sobra pra gente, né? A mãe vai trabalhar, vai viajar, vai em casamento, vai no aniversário não sei de quem, e aí fica pra avó. Aí com desses 500 avós, porque tem homens e mulheres na pesquisa, eles descobriram o seguinte, que desses que ajudam a tomar conta de netos, 37% tem uma taxa de risco menor. Por quê? O que é o grande problema dos idosos? É a questão de você ficar ansioso, ficar deprimido, ter pressão alta. Então tudo isso são riscos. E os médicos descobriram, que fizeram a pesquisa, que 37% daqueles que ajudam a tomar conta dos netos tem uma taxa de risco menor. Então faz bem até para a saúde da gente. Então olha bem como que as coisas são fantásticas, muito mais do que a gente pensa. Só que aqui no Brasil, a gente precisa lembrar, eu penso que no mundo inteiro, mas isso que eu estudei foi do Brasil. A gente tem vários tipos de avós.
Existe aquele que toma conta, que ele é o pai e a mãe, tem aquele que ajuda e tem aquele que só brinca. Então, são vários tipos, né? O primeiro tipo que tem aqui são os avós guardiões. Esses são responsáveis pela criação das crianças. Mas por que o avô e a avó ficam responsáveis? Por uma série de razões. Uma delas é, por exemplo, a ausência dos pais. Por algum motivo, o pai e a mãe não estão presentes na criação desse filho. Então, sobra para o avô. Então, nesse caso, ele não é avô, ele é pai. É pai e mãe. Outro motivo, mães solteiras. Elas engravidam e continuam na casa dos pais. Então, claro que eles vão ali ajudar, praticamente tomar conta sozinhos. Ou então, a mãe muito jovem sai de casa para trabalhar. Não pode levar a criança. Aí, no caso, os avós que vão tomar conta. Ou então, a mãe se casa novamente e o parceiro ou o novo marido não quer os filhos que ela tinha. Então, também ela deixa com pais. Então, esses são alguns dos motivos que levam alguns avós a se tornarem guardiões. E aí, gente, a história se complica um pouquinho. Porque esses avós responderam que eles tomam conta, porque não tem alternativa, ou que eles tomam conta, mas eles ficam muito cansados, ou que eles já criaram os filhos e eles não gostariam de estar criando os netos. Então, assim, essa relação, ela é um pouquinho complicada, porque realmente a gente adora os netos, mas depois que você fica 2, 3 dias, você não tem energia, porque eles correm, pulam, sobem, não sei o quê. Então, assim, você imagina que às vezes isso aí é uma constante, é o tempo todo. Então, essa relação, ela é um tantinho complicada. Os avós se sentem, assim, muito cansados, mas eles sabem que não tendo alternativa, eles vão e tomam conta e se tornam guardiões, até mesmo às vezes legal, ou seja, vai lá, o juiz fala, não, você que vai tomar conta. Existe um outro tipo de avós também, que são aqueles que ajudam financeiramente. Às vezes os filhos estão naquela fase de ainda estar construindo a vida, às vezes um desemprego, às vezes um dos dois perde o emprego, então o avô e a avó ajudam a sustentar, porque normalmente o avô está aposentado e ele pega parte desse rendimento aí para ajudar a financiar a criação dos netos. Isso é uma coisa que eu penso que um grande número de avós faz numa boa. Pode ser que alguns também deixem de comprar o remédio, deixem de comprar aquilo que ele precisa para ajudar os netos. Então, é uma relação um pouco complicada, porque você dá um presente é uma coisa, você ter a obrigação de todo mês estar ajudando é outra. Então, assim, a gente não tem uma visão geral de como os avós que ajudam financeiramente se sentem. Eu penso que a grande maioria deve se sentir bem porque está ajudando numa coisa que é muito boa.